Fala, galera! Estamos de volta, segundo episódio no ar. Vamos nessa. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que assistiu o primeiro, que deu a força, que compareceu, que trocou ideia. Estou muito feliz com o projeto, vamos continuar. Então, vamos nessa. Continuando nosso papo, continuando nossas ideias. Estou aqui hoje com um cara que é considerado, assim, meu irmão, um irmão que não é de sangue, mas é irmão de vida. A gente tem muita história, a gente vai aqui bater um papo sobre vários rolês. Eu falo que ele é o Midas. Tudo que ele toca dá dinheiro. Então, pra gente bater um papo mesmo, trocar ideia, vamos nessa. Deixa eu apresentar pra vocês, Pedro, vulgo Pedro Boechat. E aí, irmão? E aí, cara? Pô, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar fazendo parte do início aí desse projeto, cara. É o segundo episódio, né? É o segundo episódio, moleque. E aí, vão vir mais, né? Você sabe, né? Esse aqui é só o começo. E aí, já tem um tempo, né? Que a gente vai tá trocando ideia, que você tá me contando da ideia desse projeto. Não, acho que as primeiras pessoas que eu abri a ideia disso daqui foi contigo. Ah, E a gente já tinha trocado esse rolê. Então, cara, eu achei, enfim. Tu já é o cara que eu sempre tive como referência nisso daí. Então, não, e quando você falava assim, pô, tô a fim de, né? Trabalhar no podcast e tal, eu achei que ia ser mais para outras pessoas e me pegou de surpresa. Ser o teu canal, o teu podcast. Mas fiquei feliz pra caramba. pô, massa demais, você tá doido. Como é que eu não vou te trazer aqui? Pessoas que fazem o trem render, papai. Se eu tô aqui hoje fazendo alguma coisa, pode ter certeza que tem dedo seu. Inclusive, se o áudio está bom, a culpa é dele. A gente tem algumas histórias juntos e alguns inícios juntos que a gente conquistou, cara. Algumas coisinhas que a gente trilhou junto já. Não, tem muita história. Cara, mas assim, antes da gente começar, né, de fato, eu sempre falo assim, não é uma apresentação, teoria não, mas dá um parâmetro aí pra galera, no sentido assim, não do assunto que a gente vai falar, mas né, do que a gente vai bater papo aqui, que vai acontecendo. Mas pelo menos pra galera te conhecer. Não precisa de altura, idade, isso não existe. Mas, vamos nessa. Sou Pedro. Vou falar dos meus títulos mais importantes, que é filho da Solange, do Magela, teu melhor amigo. É um título muito bom de ter. O que mais? Tô noivo de uma garota incrível que tá ali nos bastidores. E eu considero isso, cara, são os meus títulos, são as pessoas que estão à minha volta, minha família, meus pais, tudo que eles me ensinaram. Tive muita aprendizagem por parte deles aí. E aí, a gente vai conversar, desenrolar sobre tudo isso. E depois, enfim, aí depois vem os secundários, qual é a minha formação, o que eu faço. Não, mas eu acho que no fim das contas eu fico vendo, a gente vai ficando mais velho, velho. O trunfo da gente é as pessoas em volta, mano. É isso, certeza. Trunfos materiais são bons demais, mas os trunfos de pessoas em volta do quem a gente conquistou, do quem a gente tem perto todos os dias, vale muito mais. Mas, pô, eu acho que a gente tinha, né, começado a conversar algumas coisas. Acho que um dos maiores intuitos que eu quis trazer aqui é realmente pela admiração que eu tenho, velho. Que tudo que eu vejo tu fazer nessa trajetória aí que a gente tem de perto um do outro, e tudo que você fez foi muito assim. Começou e tudo muito cresceu, tudo evoluiu. Nunca foi sempre uma coisa, sabe? Tipo assim, eu nunca vi o Pedro pegar algo e falar assim, pô, daqui não gostei. Sempre foi tudo muito pensado, muito correto. E eu vejo que, tipo assim, hoje, na real, eu falo pra mim, pô, isso foi um baita desafio, assim, de vida, assim. Acho que na real ainda é, sacou? Eu me vejo tanto assim, a gente já conversou muito sobre algumas coisas, tipo, eu já pedi, moleque, me guia nisso daqui, me direciona, o que que você acha? E de onde tu acha que vem isso? Eu falo isso porque, assim, cara, conheço tua mãe, conheço teu pai, Sim. e acho que tem muito direcionamento familiar nisso. Acho que isso vale muito, né? Base familiar conta muito. Mas como é que é isso? Porque eu acho que é um desafio diário, assim, no geral, isso ainda não? Cara, isso sem dúvidas vem da criação. Assim, eu fui muito abençoado, Gabriel, pela criação que eu tive dos meus pais. Acho que o primeiro ensinamento que eles me deixaram, e para mim é o mais importante, é ser um servo de Deus. E, consequentemente, isso envolve uma aprendizagem bíblica, muito embasado na Bíblia.
que nos direciona em vários aspectos da vida. Em todos. Eu diria em todos os aspectos da vida. Se você quiser a resposta de absolutamente qualquer coisa, qualquer assunto, seja na vida pessoal, seja no mundo do empreendedorismo, cara, vai estar lá. Então, assim, e aí, desde muito novo, estão contando um pouquinho, assim, né? Meu pai sempre foi comerciante, sempre empreendeu. E aí, desde muito novo, cara, ele sempre me deu muita autonomia para buscar aquilo que eu quero, aquilo que eu ele sempre me deixou muito solto nesse sentido, assim, de, olha, meu filho, busca o que você quer, vá atrás do que você gosta. Nunca me aconselhou, lógico, a vida inteira, mas nunca me obrigou, né, por exemplo, a trabalhar com ele. Então, eu não comecei trabalhando com ele. Então, eu comecei, apesar dele ter um negócio dele, já ter um negócio bem consolidado, já ser empreendedor, eu fui para outro caminho, assim, de empreender, mas sozinho. E aí, ele me deu todo apoio, mas foi igual aquele ensinando o menino a andar de bicicleta, bicho. Colocou o menino em cima da bicicleta, pedala na ladeira e falou, desce. Não foi aquele cara que pedalou por mim, não foi aquele cara que me blindou de alguma forma para que eu, né, tivesse algum tipo de... Acho que ele queria que eu sentisse na pele mesmo o que é, entendeu? Empreender, o que é correr atrás dos meus ideais. E eu acho que eu e você, a gente tem pontos muito, muito comuns nisso, assim, desde o início a gente fez o nosso, entendeu? Total. A gente foi atrás do nosso, não foi... A gente teve, lógico, a gente é muito abençoado de ter uma base familiar, de ter uma condição familiar. De não ter dificuldades, assim, tipo, que muita gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, você parar pra pensar, a gente começou do zero. Não, total. Entendeu? A gente não teve nenhum trampolim no início, assim, de tipo, já chegou num local... eu tenho todo um desenrolar aí da história, mas o meu início foi totalmente sozinho, cara. E aí, não foi fácil, mas me trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado, cara. Mas tu acha que, pô, querendo ou não, a gente tem muito isso, né? O apoio familiar, mano, conta muito, né? Eu falo que nesse ponto é engraçado, quando meu pai nesse sentido, eu falo assim, meu pai e minha mãe me deram todo o apoio pra fazer o que eu faço hoje, mas uma coisa que, assim, acho que a diferença maior é, seu pai já empreendia, os meus pais já eram concursados. É uma visão diferente. É uma visão, nossa, muito diferente. Então, assim, meu pai, eu lembro dele falar assim, ó, seja feliz, faz o que você quiser, mas você não pode negar trabalho. E eu lembro quando falava pra ele, pai, pô, e aquele trabalho? Eu falei, não, isso eu não peguei não, pelo amor de Deus. Ele, pai, isso não tem direito de falar não, tem que trabalhar. E eu lembro disso até hoje, assim, com um certo carinho, que eu falo assim, eu tento entender aquela mensagem. Na hora você fala assim, é pai implicando, é pai enchendo o saco, é pai metendo no negócio. Mas é isso, a gente começou sozinho, velho. A gente começou na cara e na coragem, acho que como a maioria das pessoas começam, que é na tora, Sim. ver o que vai virar. Mas eu acho que é isso. Uma coisa que você sempre fala, assim, o que me chamou muita atenção é que sempre foi muito sólido os seus princípios nesse sentido. Porque eu acho que a galera, o que acontece? A galera desvirtua muito, né? Então, tipo, pô, sei lá, começou um negócio, começou a dar certo, aí já sobe a cabeça, às vezes, o sucesso, aí já começa a fazer uma coisa ou outra errada ali pra... Não, isso aqui eu não vou fazer porque tem como burlar. E contigo eu sempre fui muito correto. Né? Lógico, intempéries, que eu lembro na época da escola lá do canto, o bolo que a gente tinha pra tentar depois resgatar de dinheiro e que ficou com a história na... Nossa, mãe, tá louco, eu lembro disso até hoje, com um bolão assim, ó, que a gente tentava resgatar e nunca deu certo. Mas eu sempre achei massa, que tudo muito evoluiu mesmo, assim, tipo, eu lembro que, cara, o Khan começou numa salinha, e na real nem começou numa sala, ele começou no hall, aí entre o estúdio e o depósito da Music Master. Depois ele foi pra 111, ali. Eu lembro que a gente foi... Você pegou ali em cima do Brazos. Sim. E depois pra 315, pô, outro lado aqui. Cara, o que acontece? Eu acredito muito, assim, eu tenho algumas premissas
que eu acho que sempre vai dar certo, né? A primeira delas é o fazer com excelência. Então, isso é algo que eu tenho como uma característica minha, da minha personalidade, que isso foi fruto de influência e aprendizado por parte da minha família. Isso foi por parte da minha avó. Minha avó sempre foi uma pessoa que, ela a vida inteira, ela me falou isso. Meu filho, se for fazer, faz bem feito. Não faça nada mais ou menos, não faça nada sem... Ela cozinhava muito bem. Mas tu era assim na escola? Ou isso foi depois de adulto? Eu descobri que eu consigo ser assim com as coisas que eu tenho interesse. Porque eu falo isso porque, por exemplo, estudar. Mano, nossa senhora. Exato. Então, assim, se, por exemplo, minha mãe falasse pra mim, arruma esse quarto aí, e eu não quisesse, ia ficar uma porcaria. Ia ficar tudo mal feito. Quero, tô rebelde e tal. Mas, desde sempre, eu fui uma pessoa que, se eu me propus a fazer, aí sim, cara, eu sempre tive isso comigo, assim, de fazer bem feito, de fazer... Cara, se eu for fazer... Como eu tava falando, minha avó cozinhava muito bem. E ela falava, cozinha é o seguinte, ou você faz bem feito, ou você transfere tudo ali pra comida, cara. Então, assim, quem cozinha normalmente pro dia a dia ali, ou quem não gosta, ou quem faz, vai ter um resultado muito diferente de quem é a pessoa que ama fazer aquilo, que gosta de fazer daquilo, que começa a preparar desde cedo, que às vezes começa a cozinhar, cara, no dia anterior e prepara todas as coisas e tal. E eu carrego isso pra minha vida. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer bem feito, cara. Isso vem, assim, vem dessa questão da excelência. Então, isso é algo que eu tenho muito, muito forte comigo. Então, e aí eu falei, esse é um ponto da excelência. O outro é que esse outro ponto, nem todo mundo tem esse privilégio. Mas se você consegue descobrir algo que você gosta de fazer, e você tem paixão por aquilo, também eu acho muito mais fácil. Não significa que, poxa, Pedro, se eu não gosto de tal coisa e eu me proponho a fazer bem feito, vai rolar, vai. Só que se você consegue aliar a questão de fazer e gostar daquilo, cara, muda tudo. Muda o jogo, porque você passa a não ter obrigação, aquela certa obrigação daquilo, cara, passa a ser mais leve o lance do... Você tem vontade mesmo, você tem gana de fazer aquilo, te dá um prazer. Resumindo, é isso. Você vê aquilo acontecer, te dá certo prazer. E aí, trazendo pro que aconteceu comigo, é que desde novo, eu fui um garoto que minha mãe me colocou em um monte de coisas. Então, eu não sei se é porque... Eu não sei se eu era um pouco inquieto ou se ela queria que eu não ficasse muito em casa, não sei. Eu lembro que eu tinha atividade segunda, terça, quarta, quinta, fora a escola, lógico. Todos os dias eu tinha alguma coisa. Ou era futebol, ou era natação, ou era inglês, ou era música, aula caminhando, não é? Isso aí foi mais na adolescência. Quando eu era moleque, não tinha. Mas todo dia eu tinha alguma atividade. E aí, com isso, cara, eu comecei, eu desenvolvi habilidades que eu vejo que isso é muito bom pra minha vida, porque desde coisas bem simples, tipo, eu sei nadar. Cara, tem gente que é da nossa cidade, não sabe nadar. Se jogar na água. Se jogar na água, folga. E assim, e por que eu sei nadar? Porque quando eu era criança, eu fiz natação. Uma língua, aprendi inglês, porque eu aprendi muito novo. Então, assim, hoje eu entendo da língua inglesa. Não sou fluente, mas mas não passa necessidade, né? E eu falo que hoje, assim, eu falo, inglês foi uma parada mesmo, eu apanhei da minha mãe pra fazer, velho. Apanhei, acho que a real é essa, assim, porque minha mãe foi muito linhadora nesse sentido de graça. E hoje, assim, muita gente fala, porque minha mãe foi... Cara, eu agradeço demais. Exato. Esse ponto, porque hoje, se eu não tivesse, nossa, eu estaria muito atrás, talvez, por falta desses conhecimentos. E outra coisa, Gabriel, quando a gente é moleque, a gente, não tem nada na cabeça, bicho. Então, um dia você quer ir, aí no outro dia você não quer. Aí um dia você quer fazer, meu irmão, quer inglês, no outro dia você quer fazer espanhol, não sei o quê.
se o pai largar o moleque e deixar ele fazer o que ele quiser, Não sai pra ele lugar nenhum. não sai pra lugar nenhum e não vai dar nada. Então, e meus pais foram muito persistentes nisso também, do tipo, não, peraí, você vai fazer. Ah, eu não quero, tá. Não. Não é nenhum pedido, não. É nem que Você tem esse compromisso e tal. E aí, com a música, não foi diferente. Porque lá em casa é o seguinte, não tinha como não gostar de música. Meu pai, ele era o cara que mais consumia música que eu conheço até hoje. Eu não conheço ninguém que consome mais música. Então, meu pai, ele vivia música 24 horas por dia, da hora que ele acordava, a hora que ele dormia, no trabalho, em qualquer situação, tinha que ter música. Meu pai era um negócio assim, com música, era muito doido. Totalmente eclético. Meu pai ouvia, cara, de tudo. Mas música boa. Tinha essa condição. Ele sempre falava isso, ó, meu pai ouvia meu pai ouvia do clássico ao rock, a qualquer estilo, música popular brasileira, tal, música boa. Esse era um pré-requisito. E, consequentemente, você imagina, uma criança inserida num contexto desse, com uma referência dessa, inevitavelmente eu consumia também muita música. Então, eu lembro que a gente viajava de carro, meu pai levava quando era criança mesmo, não, fita, pô. Toca fita cassete. Vai tá velho mesmo. Fita cassete, e aí, isso bem criança e tal, depois já CD, e aí tinha a pastinha do CD, e a gente viajava ouvindo música. A gente mais ouvia música dentro do carro do que conversava. Pra você ver o nível de como era a relação dele com a música. Então, assim, isso pra mim é muito, muito, essa lembrança, assim, a gente viajando, e o que eu lembro da viagem é a gente andando e a música tocando dentro do carro. Não era conversando, não era tal. Então, fora que lá em casa você tropeçava toda hora num violão, numa caixa de som, um instrumento musical, em alguma coisa. Então, cara, essa influência foi muito forte. E eu comecei a aprender, estudar música desde muito novo. E eu comecei a estudar música antes de... Eu não era nem totalmente alfabetizada. Então, eu lembro que depois a minha professora de piano contando que ela tinha dificuldade de me passar algumas coisas porque eu ainda não sabia ler e escrever. Então, ela fazia desenhos e tal. E isso, pra mim, foi muito bom porque, por exemplo, leitura de música, pra mim, foi muito fácil. É igual aprender a falar. Eu falo a língua portuguesa, pô, desde sempre. E pra mim, ler música, pra mim, é desde sempre. Pra mim, não foi nenhuma dificuldade. E aí, naturalmente, eu fui estudando música. E aí, chegou um ponto da vida em que isso foi terminando ali o ensino médio, que é onde começam aquelas preocupações do tipo, cara, o que eu vou escolher da vida profissional? O que, particularmente, eu acho uma pressão muito forte. Sim. Um garoto de 16, 17 anos ter que decidir ali, cara, qual é a profissão dele pro resto da vida. Não, e aí tem um outro ponto aí, até aí, já botando nisso daí, que a gente até falou ali atrás, né? Que é tipo assim, procurar fazer o que gosta. E aí eu falo isso que, cara, eu acho que no fundo, a gente deu sorte de fazer o que gosta hoje em dia. Porque, na real, e tipo assim, a gente fazer o que gosta e conseguir se sustentar fazendo o que gosta. Porque, na real, tem muita essa ilusão de que, tipo, não, procure o que você ama. E, cara, às vezes a vida adulta, ela vai bater na sua porta o seguinte, irmão, boleto eu preciso que você faça qualquer coisa, porque antes de você ser feliz com a sua esposa, irmão, do que tu tentar caçando felicidade onde não tá, né? Então, eu falo isso aqui com a Amanda porque é isso, cara. Tudo na fotografia eu amo? Não. Tem que ser feito. Aí tem esse ponto também, né? Tem que ser feito e outra, com a excelência. Porque aí, se a excelência não tiver principalmente nos pontos que você não gosta, nos pontos que você não quer dar atenção, é onde o negócio começa a gringolar. Porque, meu irmão, fotografar é ótimo, mas fazer toda a gestão de tudo isso, às vezes, nem sempre é um mar de rosas, você diria, né? Não. Então, antes acho que até de chegar nessa pressão, eu fico pensando assim, cara, fazer o que gosta. Aí, com 16 anos, tem que escolher uma profissão pro resto da vida. Bom, eu acho... Vou te falar, em alguns casos eu acho bem, bem justo, cara, com o menino, com a menina nessa idade,
e às vezes a pressão da escola ou da família, dos pais. Cara, não é nem com 16. Normalmente começa quando o garoto vai para o primeiro ano ali. É o PAS, né? Na época nem PAS, os pais, eu não sei. Mas a pessoa já ia ter que escolher ali, cara, quero ser engenheiro, não, quero ser advogado. Cara, até hoje, para muita gente, se você perguntar assim, o que você tem certeza daquilo que você quer? Assim, não, a pessoa, pô, não, mano, eu não tenho e tal. Você tomar essa decisão muito novo, então, eu penso que quando eu tiver o meu filho, bom, não sei, também falam que depois que você tem, muda tudo, né? É muito fácil falar Muito fácil falar quando tal. Tem, né, mano? Mas eu penso que quando chegar nessa idade, se eu ver com sinceridade de que ele tá falando assim, e falar, não sei, eu não vou colocar essa pressão do tipo, não, você precisa saber, você precisa decidir. Até porque às vezes essa pressão que você coloca é um sonho que você tem, né? Não é o que a pessoa tem. Isso acontece muito. Acontece. Quantas vezes você já viu gente se formando em coisas tipo assim, cara, esse era o sonho do meu pai, isso da minha mãe. E beleza, se você quis, né, ali, vamos dizer assim, você não tinha nem, às vezes você não tinha nem como não falar, meu. Aí assim também, dá pra saber. E conheço pessoas que isso aconteceu mesmo, de jogar o diploma assim, depois que formou, mandou, ó, tá aqui, formei no que você queria que eu formasse, agora eu vou fazer beijo, tchau, vou fazer o que eu quero, exato. Não, e assim, acho que não aconteceu isso com a Amanda, né? Mas a Amanda tá agora, velho, plenos 30 anos, acabou de se formar numa segunda graduação, e agora, de fato, ela tá descobrindo o que ela gosta. E é muito curioso, porque eu vejo de um jeito, eu falo assim, mano, você podia fazer isso daqui. E ela tá fazendo um viés totalmente contrário, por quê? Porque é o que ela curte, é o que ela tá querendo fazer. E não adianta, né? Tipo, nossa, eu quebro muito cabeça aqui em casa com ela nesse sentido, que é justamente isso. Eu falo pra Amanda, cara, a Amanda tem um viés pra palestrar, pra mim daria muito certo. E quando eu falo isso pra ela, falta tremer o olho do tipo, não quero isso. E eu fico, mas pô, seria bom pra quê? Aí pronto, aí quebra todos os argumentos que a gente tem e acabou. Mas ela tem a consciência seguinte, nem tudo que ela faz ela gosta, mas ela sabe que às vezes, cara, é isso, tem que... O tal do boleto, filhão, ele faz tipo... Mas a boa notícia é que quem estiver ouvindo e falando assim, pô, eu fui essa pessoa, cara, pô, hoje eu tô com 35 anos, fiz o curso que eu não queria, tô trabalhando com o que eu não gosto e tal. Cara, se hoje, Gabriel, eu quiser falar assim, pô, deu a louca, mudou a chavinha, Gabriel, eu queria ser bombeiro. Cara, eu ainda tenho... os 30 são os adolescentes nesse sentido, né? Tem todas as... Sim. Então, assim, eu posso chegar e falar, cara, não, vou fazer um outro curso, vou trilhar um outro caminho, vou tentar buscar algo diferente do que eu fiz até agora. E no final das contas, tudo isso que a gente tá falando é o significado numa visão bem macro, do que é empreender, cara. Empreender, no sentido macro da palavra, é realizar. É realizar, cara. Agora, é um realizar que está relacionado a um trabalho que não é fácil. Então, você tomar uma decisão dessa não é fácil. Você decidir que seja empreender, agora vamos já no sentido mais micro da palavra. Abrir uma empresa não é fácil. Vai ter um monte de desafios. Mas, cara, eu sempre, em todos os caminhos que eu trilhei, e aí, apesar de ter 35 anos, eu comecei muito novo. Então, eu com 15, 16 anos, eu comecei a dar aula de piano. Então, digamos, esse foi o meu primeiro emprego. E aí eu não tinha pretensão nenhuma financeira, nada. Era uma questão, uma mulher procurou a minha professora de piano e falou, tô precisando de uma professora. E aí acho que ela não tinha agenda. E ela falou, eu tenho um aluno meu, que ele tem 16 anos e ele tem condições de dar aula para sua filha. A filha dela devia ter 7 anos, era bem novinha e tal. E aí, cara, e aí você imagina, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Molecão, e aí pra mim foi uma diversão. Foi uma diversão. E aí eu lembro que eu dei aula particular pra ela, de piano e tal. Então esse foi o meu primeiro emprego, assim, meu primeiro contato com a responsabilidade. E aí eu lembro que isso eu já tinha, sacou? Tipo assim, que eu acho que é de criação. Ninguém precisava falar assim, cara, ó, você tem um compromisso, você não vai poder faltar.
você tem que cumprir esse horário, que era 1 hora de aula, eram 2 vezes na semana, 1 hora de aula, uma aula teórica, uma aula prática. Você tem que se preocupar com a próxima aula. O que você vai chegar lá? Você vai falar o quê? Você vai dar o quê? Você não pode chegar lá simplesmente sem saber nada, né? Só de nada e tal. E aí, cara, essa foi a minha primeira experiência, e aí depois disso, chegou um ponto, quando eu tava terminando ali o ensino médio, foi onde a gente parou, que eu falei assim, cara, eu acho bem, bem complicado, assim, pra um garoto, você ter que decidir ali a tua profissão. Muita gente achou que eu ia seguir o caminho de ser músico, mas ali eu já sabia que eu também não queria ser músico profissional, do tipo, viver da música no sentido de tocar, de ser um músico, seja de banda, seja um músico concursado, seja um músico para tocar na noite. Isso eu não queria, porque meu pai sempre foi um cara muito, muito rígido e ele me cobrava muito, assim, ser um bom músico. E ele falava para mim, ele nunca escondia de mim, ele falava assim, você não é um músico muito, muito bom, você é um músico que você tem que estudar, você tem que estudar muito mais do que você estuda, você tem que ser muito melhor do que você é. E aí eu falei, cara, então, bom, e o estudo da música, ao mesmo tempo, eu não gostava muito. Não era algo que não era apaixonado por isso. Eu não era um cara que eu sentava no piano e ficava 8 horas de estudo, 6 horas de estudo e achava aquilo o máximo. Eu achava aquilo... eu acredito, na minha humilde autoavaliação, que eu sou muito mais esforçado na música do que um virtuoso, do que um cara que tem um dom e não precisa estudar para ser excelente naquilo. Não. Eu acredito que eu sou mais esforçado. E aquilo me gerava um esforço num nível que eu falava assim, não, cara, não é isso que eu quero. E foi nessa época, na verdade até um pouco antes, nessa fase dos 15, 16, que eu tive um professor de piano que ele tinha que ele tinha muita relação com gravação, com áudio, com estúdio. E foi meu contato com isso. Aí quando eu tive o contato com essa parte de tecnologia musical, cara, aí foi onde eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. É engraçado, né? Porque falar disso assim, você achar que é um músico esforçado. E aí, quando eu vejo, às vezes, né? Já participei de algumas gravações, tô fazendo algumas mixagens, algumas coisas. Fala, rapaz, ali é o dom. Mas eu acho que é isso, né? Dentro de uma vertente, né? Tipo, não é uma coisa, tipo... Não é que não faça o palco, mas não é o desejo primário ali, por assim se dizer. E outra coisa, e tudo na vida é referência. As minhas referências são referências por conta do meu pai, que sempre foi um cara que só viu altíssimo... Os amigos do meu pai, os músicos, são excelentes. Então, minhas referências são muito acima da média. Então, eu olhava para esses caras. Então, assim, eu tive dentro de casa caras, assim, além do meu pai que tocava super bem, Toninho Maia, Marquinhos Brito, Edilênio, que são caras que tocam muito. Então, aquilo era a minha referência. Então, hoje eu ainda sou aquém desses caras, assim. Então, eu olhava para isso e falava... Então, assim, eu sou... Quem olha de fora fala assim, pô, o Pedro toca super bem. Pra referência da maioria das pessoas... Toca muito. Então, assim, pra referência que as pessoas têm. Agora, pras minhas referências... mas é porque a gente sempre leva o nível, né? Sim. Mas é porque é isso. Se eu for olhar minhas referências de fotografia, eu vou falar, meu irmão, eu sou um merda. Exato. Né? Eu acho que é até engraçado isso, né? Eu tô num grupo agora de homens e a gente tá fazendo um curso, uma troca. E, cara, é exatamente esse lugar que eu tô. Eu ano passado, eu falei pra mim assim, cara, eu preciso procurar um grupo onde eu sou o mais burro. Aí a gente fala assim, nossa, mas você quer ser o mais burro? Eu falei, cara, não é, mas onde eu tenho mais chance de aprender. Porque uma vez esse lance da referência, a gente também tem muito do seguinte. Também não adianta você ter uma referência supra-sumo e ter um ambiente em que você não alcance essas pessoas. Você fica sempre naquela pra baixo, né? Tipo, aqui a galera toca mais ou menos. Porque isso é uma coisa também interessante, que, por exemplo, é uma coisa que você é super preocupado. Você não pode não se achar o supra-sumo, mas você sempre tá procurando, tipo assim, cara, preciso estar num ambiente que as pessoas estejam ali do meu nível pra cima. Por quê? Porque a gente tem que ter a chance de aprender. E aí, eu sempre pensei que eu falei, cara, esse grupo que eu tenho que entrar, que eu tenho que ser o mais bom, ele tem que ser pra negócios. Eu sempre fiquei pensando nisso. E aí, aconteceu o grupo lá da igreja,
E é um grupo em que todo mundo ali basicamente é empresário. Acho que tem dois ou três que são funcionários, assim, e tal, são concursados. E, meu irmão, e todo mundo é pai de família. E todo mundo é mais velho que eu. E eu falei exatamente isso no curso. Eu falei, gente, eu fiz um pause, assim, todo mundo discutindo um ponto lá que a gente tava discutindo. Eu falei, galera, eu tô vendo vocês discutirem e tô falando assim, meu irmão, eu sou um merda. Porque, caralho, é tipo assim, o nível de conhecimento, o nível de exigência, eu falo assim. Aí tem muita gente que fala assim, pô, Gabriel, você tem que ser agradecido porque isso vai te fazer pular muitas etapas. De fato eu acho que é isso, mas buscar ter essas referências e também trilhar o caminho delas no sentido seguinte, o que fez essa pessoa estar onde está? Tem princípios aí por trás disso, né? E... eu acho que assim, o seu, dentro da música eu vejo muito isso, assim, eu olho talvez assim, talvez uma das minhas grandes referências dentro de música, quando eu falo música, que não foi uma coisa que eu levei muito adiante na minha vida, você esteja nesse patamar. Mas é isso, aí quando você fala assim, não, mas eu... cara, mas é isso, pela visão do outro, né? Sim. Mas pela nossa, a gente tá sempre buscando. A gente só tem que tomar cuidado pra gente não se adoecer numa busca por um perfeito que não... Tem que ser saudável. Que não vai existir. E era também muito difícil você abrir mão disso, porque senão você vai. Mas aí, cara, eu sei a resposta do que eu vou perguntar aqui, mas tu acha que hoje tu já chegou num lugar assim que, tipo, não vou falar assim que tu tá falando assim, meu irmão, tô realizado. Daqui a pouco vou começar a fazer só o que eu quero e tal, eu sei que mas tu acha que tá muito próximo disso, não tá não? Ah, nem a pau, cara. Tá? Nem a pau, nem a pau. Então, assim, apesar de ter começado muito novo, como eu te falei, eu comecei, cara, dando aula, 15 anos, vamos falar aí anos e tal. Mais do dobro. Eu comecei a dar aula lá no CAN, cara, eu tinha 18 anos. Então, eu lembro que na Expo Music, cara, lá é pros povos que tu palestrou. Exato. Não, e olha que doido, cara. Eu sempre, assim, eu acredito muito no aquilo que você coloca no seu coração, com sinceridade. Aquilo que você coloca diante de Deus. Aquilo que é bom. Deus realiza, cara. Então, eu lembro que eu fui a primeira vez que eu fui na Expo Music, eu tinha uns 14, 15 anos. E eu fiquei encantado com aquilo. Aquilo pra gente que gosta daquilo, pra quem não sabe, é uma feira que acontecia... Feiras, né, que tinha. Era a maior feira da América Latina, em São Paulo, de tecnologia musical, instrumentos musicais e tal. E aí, cara, quando eu entrei ali, eu falei, bicho, isso aqui é Disney pra mim, cara. Isso aqui é parque de diversões. Nossa, realizado de estar naquele lugar. E eu vi os caras palestrando e eu falei assim... E eu coloquei aquilo no meu coração. Eu falei assim, cara, um dia eu vou dar uma palestra aqui. Olha que doido, cara. Olha que doido isso. Eu falei, cara, um dia eu vou dar uma palestra aqui falando de áudio e tal, não sei o quê. Gabriel, foi em 3 anos. Foi 3? Foi 3, não lembro, 3, 4 anos depois eu tava na Expo Music, dando uma palestra a respeito de um assunto que era super novidade na época, áudio digital. Tipo, era super novidade. Tava começando a se tornar o que é hoje, né? Enfim, o mundo digital relacionado ao mercado do áudio. E aí, cara, quando eu falei assim, cara, anteontem eu tava aqui assistindo e tal. Então, assim, lógico que eu fiz por onde, lógico que imediatamente quando eu cheguei em Brasília, eu sempre fui fissurado em fazer curso. Então, eu sou um cara que eu adoro fazer curso, eu sou um cara que eu tenho vários... Normalmente, eu gosto muito mais de aprender. Consequentemente, eu tive a escola aqui em Brasília, que era curso de áudio. Sim. Então, esse, digamos, foi o meu primeiro negócio em que eu, de fato, assim, tive funcionário, tinha CNPJ, tinha a gestão do negócio, que aí já partiu para um lance que, assim, eu comecei a me ver tendo que aprender sobre gestão de negócio. E aí a gestão de negócio, ela se aplica, cara, em todas as áreas. Se o cara tem uma padaria, se o cara tem uma lanchonete, se o cara tem... Não, se o cara vende salgado na rua. Vende salgado. Ali tem algum tipo de gestão, que aí foi onde eu falei, opa, peraí, aqui não é só o meu conhecimento a respeito desse determinado assunto. Eu tenho que fazer a gestão de um negócio. E foi onde eu comecei a aprender o que de fato era ter um negócio.
né? Foi ali onde eu comecei a ter, onde eu tive meu primeiro funcionário, né? E aí, eu era eu era quem estava à frente da escola, mas também era o professor. Então, eu estava em várias... Dois papéis diferentes. Dois papéis completamente diferentes. Tinha já um outro professor que me ajudava, aí depois eu precisei ter um secretário, e por aí foi e tal. Na época do estúdio, o estúdio foi antes ainda. Na época do estúdio, ainda era um negócio assim, eu não tinha noção nenhuma, assim. Sim. Eu queria fazer aquilo que eu estava fazendo o que estava gostando ali, né? De ganhar o dinheirinho, porque eu ganhava, cara. Então, assim, outra coisa que eu vejo, assim, cara, tudo aquilo que você se propõe a fazer bem feito, tudo aquilo que você... Cara, a prosperidade vem, cara. A prosperidade vem. Então, assim, e lógico, é uma assim, na minha opinião, a prosperidade que ela vem é uma prosperidade divina mesmo. Então, assim, eu coloco tudo que eu faço hoje na minha vida, eu coloco diante de Deus. Então, quando você falou assim, cara, você chegou onde você queria chegar, de forma nenhuma, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho muito lugar para chegar. Aí, se você me perguntar assim, tá, Pedro, e onde que você quer chegar? Cara, eu tô numa fase da minha vida que, assim, hoje eu tô colocando diante de Deus para saber o que Ele quer para minha vida. Então, eu tenho o meu negócio, eu tenho tudo aquilo que eu toco, eu tenho o meu ganha-pão e tal. E tenho os desejos do meu coração. E eu aprendi também que se você colocar, ele atende os desejos do teu coração. Então, eu tenho aquilo que é o meu ideal. Eu penso assim, cara, se eu fizer tal coisa, se eu estiver em tal lugar, se eu conquistar tal coisa, eu vou... Poxa, é um desejo que eu tenho no meu coração. E eu quero ir atrás dessas coisas, eu quero ir atrás desses objetivos. Então, assim, cara... eu acredito, assim, que os 35 é quase a metade da vida. Então, assim, ainda tem muita coisa. É muito chão. Tem muita coisa pra acontecer. Pô, de se pensar, assim, eu paro muito pra pensar, né, que hoje eu tô numa fase nesse sentido que, tipo assim, a gente tem tudo que a gente faz na vida, eu acho, na real, independente de se gostar ou não, a gente tem que ser intencional. Intencional com o nosso desejo, com o que a gente coloca diante, né, de Deus, o que a gente coloca diante da vida, o que a gente coloca diante da nossa casa, porque tem isso também, não dá pra você sair fazendo a torta e a direita, inclusive já fica a dica, que você que tá aí noivo, vai casar, a gente tem que ver o que elas querem também, porque, né, a realidade não é tão simples. Mas eu vejo assim, se a gente não tiver uma intencionalidade, né, eu sofri muito por isso há um tempo, a falta de intencionalidade do negócio, deixei fluir demais. Então, tipo, eu vejo que a gente hoje colocar isso diante da mesa, da gente visualizar, da gente ser honesto, até porque eu falo assim, você empreender, acho que na real falta uma honestidade. Tem que olhar para aquele negócio e falar assim, cara, deixa eu ser honesto comigo mesmo. Isso aqui vai? Isso aqui não vai? Isso aqui pra ir, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tô aberto a fazer tais coisas, porque você vai ter que ser aberto a fazer coisas que você não é tão fã. Mas você precisa fazer, porque aquilo precisa, mesmo que você goste, para ela funcionar, aquilo precisa ser feito. Então fala assim, hoje você tem uma empresa que, cara, eu tenho certeza que você gosta, que é uma coisa que você faz, mas tem processos lá que você fala assim, puta, isso aqui eu não queria fazer nem. Sim. Mas tipo assim, não tem negociação. Ou faz, ou não vai dar certo até, inclusive, né? Então, eu vejo muito isso, assim. Eu acho que muito do que você falou, assim, eu vejo duas coisas que eu aprendi muito ser intencional. Então, acho que tudo que a gente for fazer nesse sentido tem que ser muito intencional. Ele tem que ter uma razão, tem que ter um fundamento. Não pode ser uma coisa assim... porque assim, eu falo nisso que né, essa questão da gente, muita gente joga assim, joguei pra Deus. Eu falo que, cara, jogar pra Deus, ele vai te dar a resposta. Eu tenho certeza, isso é uma coisa pra mim que eu tenho muito claro. Mas ele vai te dar o caminho. Claro. Quem vai trilhar é você. Bom, e tem esse que é o seguinte, que eu acredito muito. Deus, ele não faz nada daquilo que você pode fazer. Mas ele move o mundo naquilo que você não pode. Entendeu? Naquilo que você pode, ele vai abrir caminho, mas você vai ter que fazer. É você. Ele vai agir naquilo que você não pode. Naquilo que não tá no seu controle. Entendeu? E aí eu acredito que Deus move o mundo. Mas aquilo que é do teu papel, por exemplo, a pessoa que estuda para concurso. Cara, Deus não vai pegar e falar, não, vou te dar a vaga aqui e tal. Vou colocar todas as questões. Não vai, cara. Isso aí quem tem que estudar é você. Agora, ele move o mundo naquilo que não tá no teu controle. Né? Assim. Então, assim... E aí, uma outra questão, assim, que eu acho muito, muito importante
pessoa adquirir conhecimento, cara, naquilo que ela se propõe a fazer. Não tem jeito. Então, eu tive que estudar gestão, eu tive que estudar sobre negócio, eu tive que aprender sobre isso. Então, mesmo naqueles assuntos em que eu não gostava, mas que eu tinha que lidar, eu tive que estudar, eu tive que ir atrás, eu tive que... Então, assim, eu me propus a fazer depois uma MBA de gestão empresarial, e aí tinha matéria que eu gostava, tinha matéria que eu não gostava, mas eu falava assim, cara, se eu quiser saber sobre esse assunto aqui, eu vou ter que aprender. E depois de tudo isso, depois de ter... eu tive primeiro um estúdio, depois eu tive uma escola, aí, cara, eu caí... Meu pai tinha uma empresa grande, de médio porte, tá? Que não tem nada a ver com essa área, tá? Então, lá tinha uma rede de farmácias. Olha só, farmácia, tem nada. Nossa, bem longe. Bem longe. E eu chegou um ponto da minha vida, depois de trilhar várias coisas, eu fui trabalhar com ele. E aí, cara, foi onde eu vi novos desafios, um novo mundo, e aprendi muito, mudando a direção no sentido de já não era algo, já não era mais tanta paixão, igual era o que eu trabalhava, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, primeira coisa que eu me propus, assim, que eu falei, cara, primeira coisa eu tenho que aprender sobre esse negócio aqui. Não adianta eu querer ajudar ele se eu estiver mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu tenho que entender sobre isso aqui. Eu preciso estudar isso aqui. E aí, eu comecei a fazer cursos também na área. Então, assim, fiz cursos de gestão de drogaria, de farmácia. Por isso que eu fiz o MBA de gestão empresarial. Então, eu fui entender o que é tocar um negócio, o que é... eu não era à frente do negócio, não era eu, era ele era o dono, sim. E aí, desde o início, eu não entrei num posicionamento de entrar como dono, de forma alguma. Pelo contrário, eu fiz questão de... Eu era funcionário. Eu era funcionário da empresa. Funcionário da empresa. Porque tem muita gente também que confunde, né? Tá trabalhando na empresa do meu pai, sou filho do dono. E aí, então... E aí eu acho que vai mais do posicionamento de como é esse pai. Meu pai sempre foi o cara que, meu irmão, a chinelada sempre cantou. Então, assim, ele sempre foi... deixou claro. Então, ele sempre foi o contrário, cara. Ele sempre foi o cara que, quando eu achei que eu era alguma coisa, ele ia lá e, cortava minhas asinhas rapidinho e falava, opa, desce, baixa a bola aí, meu amigo. Aqui você não é mais importante do que ninguém, aqui você não é melhor do que ninguém. Pelo contrário. Aqui tem fulano, ciclano e beltrano que é muito melhor do que você. Então... Meu amigo, e outra coisa, se você não fizer bem feito o teu trabalho, a gente coloca uma outra pessoa melhor no teu lugar. Então, isso ele sempre deixou muito claro. Então, assim, eu sempre... e aí foi onde eu... E foi inevitável, Gabriel. Porque, assim, se ele fosse um cara... Não, pô, tá meu filho, faz de qualquer jeito. Tu acha que eu tinha corrido atrás? Tu acha que eu ia ter feito o que eu fiz? Cara, aquele nada cabelo. Cara, e sendo bem sincero, a gente tem exemplos hoje disso. A gente tem exemplos deles. Tem dias que a gente olha assim, de círculo de amigos que a gente já olha assim e fala assim, caraca, não é possível. E eu olho assim até com um certo olhos, tipo, irmão, podia ser eu. Acho que o que mais me assusta é assim, podia ser eu. Porque é isso, velho, você, querendo ou não, você tinha tudo. Não foi... Eu falo, a gente não, querendo ou não, a gente não veio de uma história de dificuldades, não é uma história muito romântica da vida, assim, nesse sentido de batalha. A batalha é do seguinte... A gente, graças a Deus, teve pais que direcionaram a gente em botar as dificuldades para que a gente pudesse fazer conquistas, né? Sim. E eu acho que isso molda muita gente para hoje em dia. Então, eu falo assim, para quem não teve isso, é muito difícil também você querer que a pessoa, tipo assim, mas... Eu falo isso que, por exemplo, entra em gestão de pessoas isso, né? A gente, às vezes, contrata alguém e fala assim, pô, não é possível que a pessoa não saiba isso. É possível. É muito possível. Inclusive, é tão possível que você se assusta, porque às vezes talvez aquilo que seja óbvio pra você, pros outros, é tipo assim... acho que a gente tava falando do músico, né? Enquanto pra você assim, meu irmão, eu sou esforçado, eu não sou. Tem gente que vai olhar pra você, meu irmão, esse bicho aí tem um dom. Né? Então, até perdi um pouco a linha do raciocínio aqui nesse sentido, mas é meio que seguir o fluxo, assim, saber que o óbvio é dos deuses. Pegando o gancho aí que você falou da questão de gestão das pessoas,
Esse é uma... Vamos colocar uma categoria aí dentro da gestão empresarial. Você tem o financeiro, você tem a contábil, você tem o administrativo, você tem uma série de departamentos. Vamos colocar assim, dentro de uma empresa. E aí, compartilhando contigo, querendo ouvir também de você, cara, para mim, hoje, a gestão de pessoas é o maior desafio dentro das empresas, dentro de um negócio. Não, é o maior. Eu diria assim, que na real, acho que o meu maior desafio hoje, olhando assim, eu não sou um cara, eu não sou um produto, eu sou um serviço. Então eu vou falar por mim. Na minha maior dificuldade nesse sentido é despersonalizar. O que eu quero dizer com isso? É tirar o Gabriel da reta. Quando eu digo da reta, não é tirar a minha obrigação, a minha responsabilidade, nada. Mas é saber que quem tá lá executando não precisa ser eu. E que quem vai executar não vai ter a mesma qualidade que a minha, mas vai ser muito bom. E aí a minha gestão tá... E aí, tipo assim, meu grande aprendizado na gestão, porque de fato, gestão de pessoas é o mais difícil, velho. É o mais difícil. Porque é isso, às vezes você pega alguém que pensa assim, meu irmão, que massa, e quando você bota a pessoa pra trabalhar... Você... E ao mesmo tempo, que é o seguinte... E às vezes a pessoa tá só mudada pelo financeiro, o que não é errado, mas você vê que aquilo ali é durável, né? E cara, isso aí, eu até falando disso, assim, rapidinho, o dono da Chili Beans, ele falou uma vez, acho que nesse Shark Tanks da vida aí, ele fazia o seguinte, em altos cargos, ele deixava a pessoa lá durante 20 dias, ele ia vendo a pessoa trabalhar, e depois ele chegava pra ele e falava o seguinte, quer continuar? Ou quer receber 100 mil agora? Te dou 100 mil. E você vai embora. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, você tá maluco, dá esse tanto de dinheiro pro cara se perguntar se ele quer trabalhar. Ele falou assim, meu irmão, mas é o seguinte, se o cara aceitar os 100 mil, ele me livrou de um problema. Claro. Ele me livrou de um problema, porque eu dou esse dinheiro, ele vai lá ser feliz, ele vai fazer o rolê dele, e eu vou botar alguém que tá interessado em fazer o trampo. E de fato é isso, né? Tipo, outro ponto, gestão de pessoas que é muito difícil, lealdade. As pessoas serem honestas com você, as pessoas não te passarem pra trás. Pô, a gente já viu histórias assim bizarras sobre isso, né? Então, eu acho que assim, de fato, a minha maior dificuldade hoje é despersonalizar nesse sentido, de fazer uma gestão de pessoas em que seja confiável a ponto da coisa funcionar sem mim. Eu fazer a administração mais offline, por assim se dizer, né? Eu sofro muito nesse sentido, assim, porque tudo eu falo assim, cara, é melhor ir lá fazer. O podcast mesmo, velho. Esse aqui é uma realidade que é tipo assim, é melhor eu fazer e tal. E hoje eu vejo que assim, é melhor eu aprender, pra eu saber todos os problemas que podem dar. Sim. Mas tem que ter alguém operando, meu. Tem que ter alguém operando. Bom, o Lucas tá aqui hoje. É isso, o Lucas, o que tá até aqui, né, fazendo os cortes pra gente. Ele é uma pessoa que, cara, eu conheci num trampo. E aí, hoje eu olho pra pessoa, eu já não olho mais, tipo assim, se a foto e o vídeo dele é muito incrível. Mas, meu irmão, o cara tem princípio de vida. O cara tem pra onde ir. O cara tem desejo. Te deixa na mão. É pontual naquele combinado que ele fez contigo e tal. Pô, eu analiso muito mais isso, mas como é que eu analiso isso hoje em dia? Tomei muita porrada. Sim. E ferrei. E aí é o seguinte, Gabriel, ao mesmo tempo que é bem desafiador a parte de gestão de pessoas, você não faz negócio sem pessoas. Então, não, é impossível. São peças fundamentais para o negócio evoluir. É limitado, né? Então, ao mesmo tempo que é desafiador, não tem como eu falar assim, então quer saber, cara, eu vou abrir meu negócio aqui e não vou depender de pessoas, não vou abrir... Cara, eu vou te falar, não, talvez isso aconteça, mas assim... Eu vou te falar uma coisa, velho. Eu fui essa pessoa, velho. Quando eu comecei a fotografar, eu vi uma oportunidade de algo que eu gostava e vi uma oportunidade de um lugar que eu falo assim, não dependo de ninguém, olha que coisa boa, velho, tudo eu faço. E aí a coisa começou, graças a Deus, a crescer. E eu comecei a ver o seguinte, beleza, não depende de ninguém. Abri um CNPJ. Depende sim, vai, depende do contador. Não é uma gestão de pessoa tão incrível porque você contrata esse serviço. Mas não vai entender de quem essa pessoa é, o que ela faz nas suas costas. Porque para ela te dar um tombo e fazer sua empresa rodar, sim, dá sim. Então, eu vejo que ainda tem muito essa mentalidade, né? E é isso, velho, sozinho. A gente vai até aqui, ó. Daqui em diante, meu amigão, é só se abraçar a causa com muita gente. E saber que vai ter muita gente que vai se aproveitar de você e tá tudo certo, você vai ter que saber lidar com isso. E vai ter muita gente boa ao redor que vai te fazer crescer. E você realmente ser intencional nas relações nesse sentido. Tipo, cara, beleza. Com o fulano aqui, eu falo assim, a gente dividia as nossas relações. Tem relações que são profissionais. Tem relações que são de irmandade. Tem relações que são
de conveniência, na real. É feio falar isso, talvez muita gente vai falar assim, nossa, mas que feio, mas a real é que tem muita gente que às vezes a gente é amigo por conta do negócio. Se aquele negócio não existisse, não tem porquê. Então, eu vejo que, cara, a gestão de pessoa coach, de fato, assim, pra mim, o mais difícil na gestão é você conseguir, não é vender um sonho pra pessoa para que ela te acompanhe, mas, de fato, achar pessoas interessadas. Eu acho que eu não sei, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que você tem hoje, de pessoas que querem, tipo, trabalhar. Sim. Pessoas querem... Cara, na verdade, assim, quando eu tava dentro da empresa, que era a empresa do meu pai, empresa de médio porte, bem consolidada, etc. Eu fui inserido num contexto de ver a realidade do que é uma empresa com 300 funcionários. E aí, aquela realidade, eu falei, cara, parte da gestão dessas pessoas é bem desafiadora, é diferente das outras áreas da empresa. E já chamava muita atenção da gente, tal, que estava ali à frente do negócio, na gestão do negócio, olhando e falando, cara, a parte aqui de gestão de pessoas é bem desafiadora, tal. Depois que passou tudo isso, que hoje eu não estou mais nesse contexto, hoje eu estou à frente de uma empresa com muito menos funcionários, eu achava que ia ser muito mais fácil, e não é. É mais difícil, né? Então, mais difícil não, mas é quase tão desafiador, cara. Então, hoje eu tenho muito menos funcionário do que esses 300. E eu me deparo com, cara, os mesmos problemas que tinha lá com a empresa que tinha 300 funcionários são os problemas que tem com essa empresa que tem um décimo desses funcionários. Então, isso é muito... E parando para pensar, lembrando assim, cara, quando eu tinha um funcionário, tinham problemas que era inerente a esse a esses poucos e a esses muitos. Então, tem problemas, tem desafios dentro da gestão de pessoas que não interessa quantos funcionários você tem. Vai ter aqueles desafios, você vai ter que resolver isso. E, assim, na minha experiência, eu percebi que é uma área que está cada vez mais desafiadora, por conta de que, no geral, aí, assim, eu percebo que as pessoas, elas estão emocionalmente doentes. E isso eu coloco, assim, as pessoas que estão aqui, a gente, as pessoas... O mundo, cara, o mundo. E o mundo, lógico, dentro da minha percepção de mundo, que é onde eu vivo, com quem eu convivo, com os meus funcionários, com as pessoas que eu tenho relação. Porque, cara, assim, eu acredito que isso foi bem... Isso é sequela, cara, isso é fruto pós-pandemia. Sim. Porque eu lembro que antes da pandemia, a gente é de uma geração que a gente viveu o antes, o pré, o durante, e estamos vivendo o pós. Acho que a gente, na real, é uma geração que passou por muita mudança, né? Muita mudança. Não, e essa foi, assim, uma mudança, cara, que pessoas que têm 80 anos falaram, olha, eu nunca vi isso na vida. Então, assim, E tem pessoas que nasceram nessa transição e tal. E eu lembro que, assim, o pré-pandemia era cara, como é que vai ser esse negócio de pandemia? Será que vai fechar as coisas? Será que não vai? Mas e aí, como é que é? A vacina, ela é boa, não é? Tal? Ninguém sabia como é que era. E hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe como é que foi. Hoje a gente sabe que as coisas fecharam, a gente sabe que muita gente morreu por conta disso e etc. E a pergunta era, e como é que vai ser o depois? Muita gente achou que as consequências da pandemia iam ser só a economia, ou será que essa vacina é boa, não é tal? Cara, eu vejo que hoje, assim, minha percepção é que a maior sequela, não sei a maior, mas entre as grandes, pra mim é o emocional das pessoas, cara. As pessoas estão doentes emocionalmente. E aí isso reflete diretamente na empresa. Então eu tive casos, assim, casos frequentes de funcionários ligar e falar assim, Pedro, eu não consigo levantar da cama para ir trabalhar. E aí você fica preocupado, mas o que aconteceu? Quebrou uma perna? Não. Eu não tô com cabeça para levantar e ir trabalhar.
Mas o que aconteceu? Nada. Eu tô depressivo, eu tô com problemas, etc, etc. E aí eu acho que a Amanda é uma pessoa que deve saber bem desse assunto com relação ao como que, inclusive psicólogo, eu vi uma reportagem esses dias falando que é uma das profissões que mais está crescendo e que mais vai crescer daqui para frente. Com certeza. Então, assim, então as pessoas estão emocionalmente doentes. E eu me coloco nesse contexto do tipo, eu me policio, eu me cuido, eu cuido da minha cabeça, eu cuido porque, enfim, eu tenho que ficar saudável, eu tenho que ficar bem. E quem não cuida, e quem não tem, às vezes, condições, cara. Porque, pô, uma dor de dentes, você compra um medicamento. E quando você tá com um problema emocional, pra muita gente, tem muita gente que não sabe, nem sabe como tratar. Então, e talvez, assim, acho que além de não saber como tratar, as pessoas também foram... uma coisa muito louca, assim, né? Mais que a psicologia esteja algo crescente hoje em dia, muita gente acha que psicólogo é coisa de doido. O Tem. que eu tô sentindo é num bar com meus amigos. Não é por aí. E não é por aí. Então... Mas... E aí, rapidinho. E aí você imagina num contexto desse, de pessoas que não... E aí você tem que fazer a gestão dessas pessoas. Então, por quê? Qualquer negócio que você tiver, você vai se relacionar com pessoas, você vai lidar com pessoas. E eu te falo isso, Gabriel, porque, cara, e foi uma mudança recente. Eu percebo, assim, que essas questões, elas estão muito mais acentuadas hoje do que há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Total. Até porque agora, aí, por exemplo, uma pergunta, assim, nesse sentido. E não é nem uma pergunta, mas assim, levantando aqui a bola, né? Como identificar que às vezes a pessoa tá quebrada emocionalmente ou a pessoa tá fazendo corpo mole? Porque aí eu levanto outra bola aqui, eu vou chutar uma bola pro alto aqui. Cara, tem muita gente que não quer fazer nada da vida. Só quer ter ali o ganha-pão e seguir o baile, sacou? E aí, acho que aí o desafio é, e como fazer isso? Sim. E esse desafio tá dentro de tudo isso que eu tô te falando, que é o do desafio da gestão de pessoas. Então, assim, eu lembro que, cara, meu pai teve funcionários, assim, da vida inteira. O cara era funcionário do meu pai a vida inteira. Então, a pessoa, ela entrava na empresa, ela tinha a empresa como... Ela se pertencia ali, entendeu? Ela fazia que... Ela estava realmente do lado ali do negócio e tal. E hoje eu vejo que isso é cada vez mais raro de acontecer. Não, isso aí tem, eu diria assim, não vou dizer impossível. Até porque eu falo que assim, hoje eu vivo até uma realidade de pessoas que estão comigo, que graças a Deus tem essa lealdade muito grande. Mas assim, como hoje eu falo assim, cara, como é difícil você identificar isso nas pessoas hoje pré. E quando eu digo pré, é ali na entrevista, é ali numa troca, porque tem coisa assim que você, na hora assim, a pessoa te vende um rolê que você fala assim, irmão, bom, pô, o cara é bom demais. 2 semanas depois, já. Exato. Mas aí você acabou de falar, cara, a gente percebe, a gente sabe, Gabriel. Cara, a gente sabe numa ligação, a gente sabe numa mensagem, quando você tem uma pessoa leal do teu lado e ela, com sinceridade, você sabe que aquilo é verdade, ela fala assim, cara, eu não tô bem. Você se preocupa. Entendeu? Você se preocupa, você fala assim, pô, cara, o que eu vou fazer aqui pra tentar ajudar essa pessoa? Porque eu preciso dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela tá do meu lado. E é muito claro quando você sabe que é sem vergonhice da pessoa, que ela, tipo assim, tá um pouco preocupada contigo, com o teu trabalho, com aquilo que você faz, e só tá, tipo, problema, e aí fala, ó, tô ruim, não vai dar pra ir, então, o que você faz? Imediatamente você fala, opa, preciso achar outro. Preciso substituir, preciso trocar. Por quê? Porque a empresa, cara, ela é um trem que ela tá andando. E o mais difícil nessa questão de troca, substituição, etc., bicho, é igual trocar o pneu do carro em movimento. Por quê? Não pode parar. Você não pode chegar, principalmente tô à frente de um negócio e falar, para tudo, a gente vai fechar por alguns dias, e aí vamos ver se agora eu consigo achar outras pessoas. Meu amigo, nossa senhora, anoitece, amanhece, e aquele negócio tem que estar aberto, aquele negócio tem que estar funcionando, e principalmente o que você falou, o boleto tá vencendo, e meu amigo, não para. Então, é trocar a roda do carro em movimento. E aí é muito difícil quando você tem pessoas em cargos, que são cargos de confiança, são cargos importantes, e você
de uma hora pra outra, puxa, não tô mais com essa pessoa. Não é fácil, cara, você falar assim, pô, e agora? Vamos atrás de outro e tal. Não é assim. Até porque quando você acha essa pessoa, você provavelmente já tá com o plano lá na frente de fazer outros negócios. Exatamente. Então você depende daquilo rodar pra cá. E aí, meu irmão, isso aí eu falo assim, é treino, porque tem jeito. Tem como falar, acho que é na prática mesmo. A teoria, ela é linda, mas a prática não se mostra. Porque acho que de fato é isso, né? Hoje é você pensar, cara, hoje você tem um negócio que ele roda, que você tem alguém ali cuidando pra você. E porque assim, eu falo isso porque, por exemplo, hoje eu vejo uma tranquilidade muito grande quando a gente conversa sobre isso, de você falar. Eu lembro que uma vez a gente estava perto lá da loja, e ele falou assim, rapaz, eu faço isso aqui, mas não é função minha. E naquele dia eu voltei pra ela e falei, cara, como é que não é função? Porque o negócio é teu, porra. Tem que fazer assim. E de fato, é a gente abrir a cabeça pra que, cara, tem função que não é mais minha. Exato. E eu peno muito com isso. Porque eu quero fazer tudo. E isso é uma das coisas, tipo assim, eu falo assim, até que isso não me atrapalhe em certos processos. Então, por exemplo, hoje eu entendo que nem tudo eu tenho que fazer e nem tudo eu tenho que entender. Tem que ter pessoas que façam aquilo, que executem aquilo, e eu só meio que aproveite daquilo, faço a gestão para aquilo funcionar. Mas eu também, qual que é meu tino nisso? E é uma coisa que eu tento, fala assim, não vou dizer sugar, mas eu tento visualizar, né, quando a gente conversa, de não perder a curiosidade pelas coisas. Porque, por isso, eu deixo de ser curioso, do tipo assim, irmão, isso aí eu não vou aprender não, velho. Fulano lá faz, ele que se vire, velho. Isso é ruim. Isso é ruim lá na frente, porque às vezes quando eu penso em algo maior, eu, em vez de pensar em aprender, em me tornar aquilo, eu fico, meu irmão, eu vou contratar o cara. Entendi. Pô, hoje eu olho isso com uma certa dificuldade pra mim, porque eu falo assim, meu, eu tenho que aprender sim, eu tenho que fazer, tem que rolar. Aí depois eu boto alguém pra meio que gerenciar aquilo, pra eu cuidar de outras coisas. Mas é saber que aquilo é tipo isso. Não é mais meu. Mano, você falar pra isso aqui não é função minha, sendo que o negócio é teu, o CNPJ é teu, o nome que tá lá reto é teu. Mas assim, eu fico feliz de ouvir tu falar isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho essa mesma dificuldade. Como eu comecei lá atrás no estúdio sozinho, eu fazia tudo, cara. Eu era da faxineira ao cara que recebia o dinheiro. Então, eu depois fui pra escola, comecei sozinho, cara. E aí, depois com poucos funcionários. Então, eu sempre fui um cara que me deixa confortável ter tudo na mão. Rapaz, pensando bem, sabe uma coisa que tu falou do estúdio aí? Foi faxina. Acho que eu fui o primeiro funcionário do Pedro. Funcionário, não. Eu fui o primeiro intrometido, né? Mas você, cara, você me ajudou. E eu lembro que foi muito assim, away, né? Eu tinha uma época que eu tava com a banda lá, a gente ensaiava lá, a gente pegou uma amizade e tal. E aí, e ainda tem isso, né? Pô, moleque querendo sair, não sei o que. Você fala assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, velho. Eu lembro disso que a gente, eu não lembro qual era o assunto, mas, bicho, você consegue ficar aí pra mim, se dá o horário, e eu vou te dar tanto aí do ensaio, e pra mim o negócio é o seguinte, precisa ser, ó, o máximo você pode equalizar o volume aqui, depois você desliga as luzes, ativa o alarme, tranca a porta. E aquilo foi numa base do tipo assim, como é que foi? Mano, de vez em quando eu aparecia lá, a gente trocava uma ideia, e meio que colou. Não foi, tipo, não passei por uma entrevista, um processo. Não. Mas assim, com certeza eu já tinha alguma coisa que me aproximava de você, no sentido de confiança. E assim, eu confio, pô, pra eu entregar a chave pra você, entendeu? Não, e outra coisa, era a chave de uma loja que não era bem só sua, né? Tinha todo o depósito ali da outra loja na época. E isso foi quando acho que foi quando eu viajei, cara. Aí eu larguei a chave contigo e falei, cara, faz aí e tal. E já confiava em você, Gabriel. De alguma forma eu já confiava. Ou alguma coisa já me dizia assim, pô, esse é um cara de confiança. Esse é um cara que eu posso confiar nele, entendeu? Porque eu não faria isso com qualquer pessoa, cara. Jamais. Se você for pensar por toda a sua base familiar, tudo seja... Jamais, entendeu? Então, assim, você com certeza foi um cara que você me ajudou muito, não só nesse início, cara, mas você me ajudou no início. Não, você me ajudou no início de quase eu tava na escola. Do Khan, né? Da época do estúdio, eu falei, caraca, é mesmo, né? Teve essa fase que eu nem sei como ela começou. A real é que eu nem sei se você me ajudar. Só sei que tem tempo. É porque já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Mas, pô, velho, massa demais. Eu falo que eu vejo assim, o quanto a gente amadurece, né? Tomando essas porradas, assim, a gente, o vulgo se lascar, amadurece a nossa mente quanto a isso, né? Mas manter nossos princípios vivos durante muito tempo também, acho que é coisa assim, né? Pegando esse gancho de aprender pra fazer, cara,
essa é uma outra questão que eu acho muito importante para qualquer pessoa que quiser mexer com qualquer negócio e empreender em qualquer área. Cara, primeiro conheça daquilo que você vai fazer, cara. Saiba o que é aquele negócio, porque Gabriel, eu conheci muita gente que se aventurou, cara. Do tipo, pô, tal área tá dando dinheiro. Pô, tô vendo fulano ganhando dinheiro em tal área. Vou abrir um negócio igual. E se esborrachar, cara, e abrir e se dar mal. Por quê? Porque, cara, todo negócio tem as suas particularidades. Todo negócio tem os seus pequenos, as suas pequenas características que, cara, é a mesma coisa. Poxa, o Gabriel tá se dando super bem na fotografia, o cara tá indo bem, pô, tô vendo que o cara tá pronto, pô, o mercado tá crescendo. Vou resolver abrir uma empresa de fotografia para eventos e casamentos, não sei o quê. Cara, fazer isso na doida, tem gente que faz. Não, e tem e aí, cara, muita gente. Não tô falando que, poxa, se alguém fez e deu certo, que bom. Fico muito feliz, mas infelizmente eu conheço mais gente que tenta, até porque quem deu certo, se você botar em porcentagem, é 5%, 3%, 1%, velho. Então, assim, o que eu falo é, se você vai se propor a trabalhar com algo que você ainda não conhece, poxa, Pedro, meu sonho é ter uma padaria, cara. Meu sonho, cara, hoje eu sou, sei lá, eu sou engenheiro, mas, cara, meu sonho foi... Cara, não abra uma padaria, tipo, da noite pro dia. Só porque é sonho. Só porque é... Cara, e vender sonho, né? Piada ruim. Mas, se Pedro, eu penso assim, cara, tenta pelo menos começar trabalhando em uma. E eu fui um cara que, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que eu não sabia nada de farmácia, eu deveria ter feito isso muito mais, porque depois eu aprendi, eu levei muito mais renelada do que deveria. Mas assim, eu falei, cara, eu vou ser caixa de farmácia. Primeiro eu vou aprender o que é ser um caixa. Depois eu vou aprender o que é ser um balconista. Depois eu vou aprender a ser o que é um gerente. Para depois eu poder falar assim, cara, agora eu acho que eu sei alguma coisa. Agora eu acho que eu posso. Mas você tem pelo menos um parâmetro para cobrar as pessoas que estão ali, né? E aí, cara, eu tenho uma outra premissa minha, assim, que é o seguinte, só sabe mandar quem sabe fazer. E isso seja de passar um pano no chão a gerenciar, cara, um grande negócio, cara. Eu tenho pra mim que, cara, só sabe mandar quem sabe fazer. Você pode saber, cara, a pessoa que não sabe, não tem uma noção mínima do que é passar um pano, do que é fazer uma faxina, uma limpeza, ele não vai conseguir chamar a pessoa e falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal. Ele vai conseguir coordenar aquela equipe. Então, você precisa entender um pouco, assim, das mais... para você conseguir cobrar aquilo, você mandar. Não tô falando que, no caso, por exemplo, um técnico de vídeo específico. Você tem que entender, não do mínimo de mexer no software, mas você tem que ter uma visão global daquilo que você vai cobrar, daquilo que você quer, daquilo que você vai falar assim, cara, eu quero isso, eu quero que faça isso, eu quero que funcione assim, isso aqui não tá legal. E aí, depois que eu saí da empresa lá do meu pai, aí, cara, eu fui pro front mesmo. Aí eu fui pro balcão, velho. Fui. E aí, ali foi onde eu falei assim, caraca, aqui eu aprendi o que é ser um caixa, sim, de uma loja. Aqui eu aprendi o que é ser um balconista. Aqui eu sei o que é ser um gerente. Eu passei por todas as etapas. E aí, quando você, igual a sua história, que você criou uma empresa do zero, você começou sozinho, você, querendo ou não, você tá passando por todas as etapas. Então, quando você colocar um cara pra fazer aquilo que você faz, você já passou por aquilo. Você sabe como é que é. Você vai saber cobrar. Você vai saber mandar, né? Você sabe, cara, eu quero que você faça isso. Eu acho que aí, na real, você acaba depois tendo que aprender a aprimorar ou como passar esse conhecimento, né? Ou como cobrar isso. Na verdade, eu nem... Eu falo isso pelo seguinte, porque, querendo ou não, aí você sabe, assim, você até consegue falar, pessoal, cara, já passei por isso. Então, assim, isso aqui você não faz, isso aqui você faz, isso aqui é inerente, isso aqui não é. Mas tem forma de dizer, né? Claro. Aí eu acho que aí você aprende a forma de dizer, porque é isso. Por exemplo, eu falo isso, por exemplo, eu vim de uma, vamos dizer assim, uma escola de criação dentro da fotografia, que quem me ensinou não era uma pessoa que, quando eu errava, ela falava assim, Gabriel, olha, tem um erro que, poxa, vamos melhorar, vamos, né? Vamos tentar fazer diferente. Meu irmão já era a escola do esculacho. Esculacho mesmo. Porra, é burro. Olha essa. E, cara, nesse nível, olha isso aqui. E eu olhava aquilo, graças a Deus, olhava aquilo, tipo assim, mano, precisa aprender, né? Porque senão o cara vai me largar. Porque muita gente olha isso
Não tô dizendo até que é certo também você gritar e chamar a pessoa de burra, também tem isso, né? Mas a forma como você absorvia isso, você conseguiu absorver de uma forma... É saber que às vezes pra fazer a coisa funcionar, você vai ter que você vai ter que ter uma linha mais dura, assim, mais rígida, tipo assim, velho, ó, falar. Beleza, estamos aprendendo, estamos acertando, mas isso aqui precisa ser seguido, isso aqui precisa ser feito de forma certa, por quê? Porque pode custar muito caro lá na frente. Claro, sim. Mas é porque é isso, você falou, tem que passar por aquilo, né? Você tem que saber o que... Eu acho, pra mim, foi muito importante. Até aí, é uma questão que você colocou assim, poxa, hoje, depois que você passa pelas etapas, você conhece, não significa que você vai ser o melhor naquilo, mas você consegue identificar quem são os melhores naquilo. Então, hoje, os meus vendedores, eu não sou melhor vendedor do que os meus vendedores. É isso. Não sou. É isso. Porque foi o que você falou no início. Não é minha função vender. Eu não tô no front de venda. Uma hora ou outra eu tô. Às vezes acontece lá, meu amigo, imprevistos, e aí eu tô lá. Mas quando eu tô lá no front de venda, eu falo assim, caraca, que bom, meu vendedor ele é melhor que eu. Ele faz isso aqui melhor que eu. Cara, e eu falo assim, pra quem faz serviço, né, isso tem que aceitar muito rápido. Porque as pessoas precisam ser melhor que você. Sim, e eu só vou saber quem é melhor do que eu se eu tiver um mínimo de noção. Eu só vou, meu amigo, saber se aquela a pessoa a moça que faz a faxina, ou o rapaz que faz a faxina, se eu tiver noção do que é uma limpeza. Porque se eu for um cara zero noção do que é limpeza, o negócio vai estar todo bagunçado e eu vou falar assim, tá ótimo. Não significa, aquela pessoa faz melhor do que eu. Mas eu tenho uma noção e eu sei o que é, e isso é, cara, dinâmico o tempo todo. Então, o tempo todo eu tô aprendendo sobre vendas. Para ser o melhor vendedor, não é minha função. A minha função é coordenar aquela equipe, estar à frente daquela equipe, manter ela motivada. Então eu preciso encontrar o melhor vendedor. E aí você começa a aprender. E aí você começa a... E aí eu te falo, cara, eu faço muita entrevista de emprego. Cara, na entrevista, é incrível, Gabriel. Você pega assim, você pega o feeling da coisa, cara. Na entrevista, às vezes, com 2 minutos de conversa, às vezes eu falo, olha, muito obrigado, tá? Obrigado por ter vindo, tal. Eu já sei que não é. Com 2 minutos? Com 2 minutos, cara. Só a forma da pessoa, às vezes, sentar, a forma da pessoa responder o nome dela, a forma da pessoa... Quando você faz uma pergunta muito simples, assim, poxa, você... te motiva, tá aqui e tal. Pergunta simples. Você descobre ali, caramba, essa pessoa aqui não vai rolar, não vai rolar. E ao mesmo tempo que já teve situações comigo, cara, de pessoas que com 5 minutos de conversa, eu falei, achei, esse cara aqui é legal, esse cara aqui é bom, esse cara aqui vai pra frente. Aí você começa a analisar, inclusive, outros quesitos depois, né? E aí tudo isso, cara, e aí, né, talvez encerrar nessa questão aí da gestão de pessoas, como eu te falei, é um desafio, mas é importantíssimo, você não faz nada sem as pessoas. E aí começa, eu ligo tudo isso ao resultado final para mim, que é propósito de vida, cara. Meu propósito de vida, eu permiti ser um trampolim. A minha empresa, a minha pessoa, Pedro, cara, aí não tem nada mais satisfatório para mim do que ver que eu fui um trampolim para aquelas pessoas melhorar de vida. Isso para mim é o ápice do cara. Eu acho que no fundo você ver vidas melhorando. Exato. É muito gratificante, né? E eu já tive experiências, cara, de pessoas que chegaram na empresa e em um período de poucos anos saíram muito melhor, tanto financeiramente quanto pessoalmente. E olhar aqui, e aí a pessoa saiu com as portas super abertas, entendeu? E eu falando pra pessoa, falando, olha, eu não queria que você saísse, mas eu tô muito feliz, porque você tá saindo pra algo melhor ainda, né? E aí, cara, entra, poxa, e por que então, cara, que eu tô fazendo todo esse trabalho? Por que é tão desafiador? Gestão de pessoas é tão difícil, tal. No final das contas, cara, se dentre 50 pessoas eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, pra mim, esse, pra mim, o sentido de tudo no final das contas, cara. Então, lógico que tem toda empresa ela tem que dar lucro, óbvio, isso aí tudo é importante, tem que ser próspero, etc, tem que dar, mas,
cara, pra mim é o seguinte, se eu tiver a oportunidade de acrescentar alguma coisa, ou de fato ser um trampolim na vida daquela pessoa pra ela mudar de vida, ou pra ela melhorar de vida, é isso aí. Pra mim, realmente, da empresa, o objetivo aí já entra na questão bem ampla e filosófica do sentido de vida e etc, etc. Caraca, massa. Porque, inclusive, eu falo assim, né? Uma das coisas até ia perguntar, eu falei, mas assim, acho que isso responde muito, assim, o que você falou agora, o propósito, assim, mesmo, que movimento. Porque... até falo assim, acho que nem cabe, assim, a gente tava falando tanto de gestão de pessoas nesse sentido, e uma outra coisa, aí eu vou levantar a bola rápida aqui, e aí que entra um outro fator depois muito difícil dentro de empreender, no geral, que é a gestão financeira. Uhum. Aí vou falar aqui, diante desse assunto, com base até de conhecer, né, de saber, de vivenciar contigo nesse sentido, que você é um cara extremamente, assim, não vou dizer comedido, mas você é muito certeiro. Uhum. Você não é um cara que fica, não, vou fazer isso aqui, se der certo, deu. Você já é um cara mais... Porque hoje eu sou a linha oposta, e aí de vez em quando eu lembro. Pedro, vamos lembrar do Pedro, porque senão, porque é isso. Dinheiro também sobe a cabeça, se perde no propósito com as pessoas, você se perde em várias coisas. Isso, hoje você acha que é o... Eu falo assim, dinheiro, pra mim, no fim das contas, é consequência, ele não é finalidade, né? Pra quem acha que tem como finalidade dinheiro, vai ser sempre sofrível. Ele é uma consequência do que você faz. Então, acho que é isso. Aí acaba que você... É o que eu falo, eu até ia perguntar sobre isso, mas acho que você acabou me respondendo. Acho que quando você pensa em mudar a vida de uma pessoa, quando você pensa em trazer pra ela um propósito, as outras áreas, elas meio que convergem, né? Sim. E aí acho que o financeiro entra muito nesse sentido. Mas... Aí agora é uma curiosidade mesmo. Você sempre foi comedido? Você foi um cara mais racional financeiramente? Sempre. A minha vida inteira. Então, isso também, cara, Eu falo assim, de criação. eu pergunto isso porque é com muito acesso e sem acesso, né? Uhum. Eu falo assim, sem acesso no sentido de, tipo, que a gente vive hoje é algo com muito acesso, assim, você precisa de ter, de fato, né, o bala na agulha que todo mundo fala. Mas isso vem de berço. Cara, a primeira coisa é que, desde muito novo, E aí eu aprendi... meu pai ensinou o seguinte, dinheiro não aceita desaforo. Nossa, Então, cara, não faça nada, não se comprometa com aquilo que você não pode. E aí isso já foi aliado a uma criação que nunca tive mesada. Nunca... Meu pai sempre ensinou a gente a dar valor, cara, nas coisas que a gente tinha. Então, era mais ou menos assim. Pô, eu era moleque que ganhava um carrinho. Se eu quebrasse esse carrinho, eu ia ficar com o carrinho quebrado, né? Ele não ia dar outro. Ele ia falar assim, ó, tu quebrou, acabou. Dá valor naquilo que você tem, entendeu? Nunca foi de dar excessos. Nunca foi assim, tem um carrinho, pô, quero outro. Você precisa de outro. Não, eu quero a birra. Não vai ter. Não vai ter. Um tá bom. Um resolve. Então, ele sempre teve esse perfil e ele me passou muito isso. Então, assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão. Então, eu acho que, assim, nada em excesso faz bem. Nem o cara que é obviamente, liberal demais, gasta demais, não vai fazer bem. O cara que também é pé no chão demais, ele é muito medroso, ele não vai tomar decisões, ele também não vai fazer... Quero até falar isso, assim, você tá falando disso e eu pensando assim, cara, mas empreender é correr risco, né? Exato. E aí eu tento sempre ficar o quê? Eu busco, cara, pra mim o segredo é equilíbrio. Você tem que ser equilibrado em tudo na sua vida. Então você tem que ser equilibrado emocionalmente, você tem que ser equilibrado financeiramente. Então eu sou um cara que eu acho que eu tô um pouquinho abaixo, tendencioso à questão de ser um cara pé no chão, de ser um cara que me tira um sono, Gabriel. Eu descobri que eu gastei alguma coisa que eu não precisava, tal. Pô, cara, que besteira. Pra que eu fiz isso? Agi no impulso. Não tinha necessidade nenhuma. A gente, na verdade, a gente precisa de muito menos, cara, do que a gente tem, e por aí vai. E aí, eu tento sempre me trazer a régua aqui pro equilibrado. Eu quero ser um cara equilibrado. Nos negócios, claro que tem hora, cara, que você tem que arriscar. Você tem que... todo empresário, todas as pessoas que eu conheço, assim, em algum momento elas arriscaram, cara. Em algum momento, vamos colocar assim, elas deram um all-in. Mas esse all-in, ele não foi na loucura. Ele não foi impensado, ele não foi tipo,
problema, vamos lá. Não foi. Todas as vezes que meu pai tomou decisões importantíssimas que eram all-in, era muito pensado. Era com muita estratégia. Era pensando assim, porque tem muita gente que começa a empreender como achando que é um salve de vida, né? Tipo, cara, agora é tudo ou nada. Vou empreender nisso aqui e tem que dar certo. E a pessoa às vezes aposta a ficha. Eu tô falando isso porque eu vejo muito isso acontecendo. A pessoa aposta a ficha com tudo naquilo. E, cara, isso tem um preço altíssimo. Isso é altíssimo. Porque é isso, você comprar um risco sem saber pra onde vai. É navegar um mar desconhecido. Sim. E assim, e o setor, vamos colocar, a gestão financeira da empresa, eu acho muito mais fácil. Por quê? Se você é a pessoa que está à frente desse financeiro, é você quem toma as decisões. É você que está à frente. Você tem o controle da questão, entendeu? É você quem vai definir. Vai fazer assim, vai tirar daqui, vai polir. Quem está abaixo ali, quem são as pessoas ali do dia a dia, que vamos colocar assim, é o operacional da coisa, é matemática. É 1 mais 1, 2. Se a empresa não estiver dando lucro, cara, isso é muito fácil. Peito, como é que vocês, a empresa está dando lucro? Cara, você percebe muito rápido. Meu amigo, o dinheiro não está entrando. O dinheiro só está saindo. Não está conseguindo pagar as contas. Está antecipando cartão. Tá. A empresa não está saudável financeiramente. Agora, lógico, tá, mas o que que tá... Onde que tá o problema, aí é outros 500. Você saber exatamente onde que tá errando, onde tá. Mas você saber se uma empresa tá dando lucro ou não, é muito fácil. Até pra você parar e pensar se você não é o problema, né? Exatamente. Às vezes, muitas vezes é isso. Né? Claro, você é o piloto do barco, cara. Mas é porque eu falo isso, a gente ser honesto com a gente mesmo é muito difícil, velho. Então, assim... Eu boto assim, no geral, assim, você vê que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ser honesto consigo mesmo, tipo... A culpa eu vou com o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto o que eu quiser. Uhum. Pô, e aí é isso, a pessoa vai viver sempre não, mas isso aqui não deu certo porque com fulano, ó, tal coisa. Aí bota, inclusive, culpa em condição climática, bota a culpa no... Sim. Bota a culpa em política, mas assumir a responsabilidade que é bom ali, de ser o adulto ali, de saber assim, meu irmão, se eu não fizer isso... E aí, tipo, isso é uma parada que eu falo, porque isso é uma parada que você é muito racional nisso, né? Você é um cara que, tipo assim, meu irmão, ou eu faço, eu abdico, você tem que abdicar de algumas coisas, e aí... não, isso aí, na verdade, até era mais uma curiosidade mesmo. Eu achei meio besta. Cara, seguir princípios bem básicos, Gabriel, que a maioria das pessoas já sabe. Não gastar mais do que ganha, você planejar, cara, que seja de uma forma mais simples possível. Você pegar aqui um pedaço de papel e colocar no papel, cara, ó, eu gasto tanto, isso tanto na empresa quanto na vida pessoal. Eu gasto tanto com isso, tanto com aquilo, eu tenho tanto na conta, entrou tanto. Se você não conseguir, cara, parar, tirar 1 hora da tua vida pra você colocar isso no papel, entender o que tá acontecendo, saber se você tem recurso ou não tem. Ou o que muita gente cai na besteira, ou realizar o desejo imediato. Pô, caraca, bicho, apareceu aqui uma propaganda de uma viagem. Tô doido pra fazer essa viagem. Parcela em 12? Parcela em 12. Vai, bora. E tem um dia eu falo assim, a maioria das pessoas acham que parcela é algo ruim na vida, né? Mas se é algo que você sabe administrar... Ele pode estar do teu lado. Exatamente. Então, assim, o problema da parcela é o óbvio. É quando você não consegue pagar. Ou muitas vezes quando você paga o quê? O dobro do que aquilo vale. Sim. Então, meu amigo, não adianta. Então, assim, poxa, eu quero tal carro hoje. Aí o cara vai lá, financia, parcela em não sei quantas mil vezes, paga uns juros absurdos, dá dinheiro pro banco pra caramba, o banco adora, lógico, é o negócio dele, ele vende exatamente isso. E aí, cara, a pessoa não faz conta básica, faz no impulso, então vai no emocional, vai no quero fazer, quero hoje, tal. E aí, se a pessoa tiver um pouquinho mais de consciência, ela pode pensar e falar assim, cara, peraí, eu preciso mesmo disso agora? Se questionar, né? Eu preciso realmente, eu tenho condições? Como é que é? Eu devo, eu posso... tem 3 aí. Eu devo, eu posso e eu quero. Alguma coisa assim. Não lembro. Enfim, você tem que responder essas 3 perguntas, cara. Entendeu? Se você não conseguir, se você tomar qualquer decisão sem responder essas 3 perguntas, poxa, eu devo, não devo. Então daí acabou. Acabou. Ah, eu devo? Tá, devo, mas eu posso, não posso. Então, meu amigo, acabou. Então, assim, você tem que
saber responder essas 3 perguntas para tomar qualquer decisão. E isso seja na vida pessoal, seja na empresa, cara, na profissão, no negócio da pessoa. Então, e normalmente, uma coisa, a vida pessoal e o negócio, cara, você pode ver, a pessoa que não tem um bom controle financeiro da empresa, ele não tem na vida pessoal e vice-versa. Normalmente é assim. Então, eu, graças a Deus, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho controle financeiro, eu tento, né, não vou falar que eu sou um cara perfeito, todas as minhas decisões são friamente calculadas e tal, não é. Já tomei decisão pra caramba no impulso. E me arrependi depois. No outro dia, resolver isso aqui, não devia. Mas, e com aquelas premissas muito de berço. Mas, meu irmão, se eu fiz esse compromisso, agora eu vou ter uma cumprir, né? Eu vou ter que cumprir, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir até o final. Eu vou ter que isso aqui porque eu fiz, cara. E aí, meu amigo, entra no negócio de índole, caráter, e aí, meu amigo, é coisa que não tem nada que faça depois ser reconstruída, né? Mais complexo. Isso. Bicho, eu acho que, porra, eu falo assim, né? Tem gente que teria muito mais pra conversar. Tem. E foi sério o papo, né? Foi muito sério, né? Pô, já dá pensando, nossa, a gente geralmente é mais contrariado. Mas eu acho que o intuito até eu falo assim, inicial ele é esse, assim. Eu acho que o lance que eu quero trazer muito pra cá é na informalidade, mas eu, na real, tô extremamente feliz porque eu tô conseguindo trazer pessoas que eu admiro, de fato, e pessoas que, inclusive, estão aqui quando eu faço, meu irmão, que massa tá fazendo. Então, acho que o início vai ser esse. Mas, enfim, pra gente só fazer um desfecho aqui, vou te botar numa saia justa, talvez, não sei. Que mensagem você deixaria? E uma mensagem assim, não é uma frase, não é uma filosofia. O que você falaria aí pra quem tá empreendendo e tá na fase difícil? Pra quem vai começar a empreender e não sabe para onde começar? Acho que são frases diferentes até, mas eu digo assim, são pessoas que, cara, eu falo assim, no fundo, muita gente tá aí cantando muita batalha aí, sei lá. Eu paro pra pensar, até no drástico, né? Eu tenho pensado assim, com esse negócio que tá acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Cara, e a galera que perdeu tudo? Exato. Irmão, eu falo assim, hoje me botou pra pensar, porque eu confesso que hoje, se eu perder tudo, Exato. e aí? É fazer tudo de novo. Tudo de novo. E aí tem gente que fala assim, não é Muita força. Não, e muita força, você tá louco, é uma resiliência assim, tipo, que foge a um ano. Mas aí é onde eu vejo que, às vezes, o ser humano descobre a força que tem. Eu sempre falo assim, meu irmão, você não sabe o tanto que você corre, até um cachorro corre atrás de nada. Até a onça aparecer aqui. Então tem que correr, é a única solução. Óbvio que você corre muito mais. Muito mais. Então, assim, a gente não quer as dificuldades, a gente não quer essas tragédias, por assim se dizer, né? Mas a gente acaba se redescobrindo de algumas formas disso aí, a força que a gente tem. Mas enfim, deixa aí pra você deixar essa mensagem aí. Não pode ser frase filosófica? Não, pode ser frase filosófica. Não, tô brincando. Não, mas é que você meteu aquele lance ali do... eu falei, quando você falou aquilo, eu falei, pô, o cara já fechou o negócio aqui, eu fiquei até sem pra onde ir. É um lance, né, que você falou ali, cara, gestão de pessoas pra mim, se de 50 eu mudar a vida de um, acho que é isso aí. É um propósito. Mas assim, final, falar assim, é o faça, cara. É o faça, entendeu? É o tira do papel, entendeu? Igual você fez aqui no podcast, entendeu? Você poderia ter ficado, Gabriel, com essa ideia aqui na cabeça. Como a gente tem muitas. Como muitas vezes, cara, eu acordo de madrugada, e eu não sei se acontece contigo, mas de madrugada às vezes eu fico devaneios e pensando, se eu fizer tal coisa. E aí, às vezes, morre ali. Na manhã seguinte, eu já tô vivendo... Não, às vezes chega até a rolar notas, anotei aquilo, tal. E aí, de fato, se isso for um desejo do teu coração aqui, o teu projeto, tu tá fazendo. E aí tem muita gente que às vezes passa a vida inteira, cara. Poxa, mas eu devia ter feito coisa. Poxa, e agora já tem, né? Então, cara, independente da idade, independente da situação que a pessoa esteja, se tu estiver respirando, se tu ainda estiver vivo, meu amigo, faça. Então, tenta fazer, cara. Tenta pelo menos começar. Não fica só no poxa, se eu tivesse feito, se... Então, assim, seria isso dentro de tudo aquilo que a gente, né, meio que conversou aqui, cara. É o faça, e aí eu tenho, particularmente, a questão, né, que a gente falou muito da excelência, entendeu? Então, cara, se for fazer, então faça bem feito, entendeu? Engraçado, porque essa questão da excelência, eu tô até falando bastante sobre isso, que hoje um devocionalzinho era sobre isso. Peraí, deixa eu pegar aqui, cara. Vou ler aqui. Olha que legal.
o conceito, né? Um dos conceitos aqui, principalmente o conceito bíblico, a respeito da excelência. Praticando a excelência, seremos luz para quem não conhece a palavra de Deus. Lembre-se, pessoas excelentes fazem coisas excelentes. Portanto, tudo que você fizer, faça da melhor maneira, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então, no final das contas, a excelência não é para eu, não é para olhar, porque eu sou o cara, porque eu faço isso no meu jeito. Você vai fazer com excelência porque Deus é excelente, cara. E Deus colocou isso na nossa, quando Ele criou. E nós somos uma imagem e semelhança. Então, meu amigo, quando a pessoa vê aquilo tudo bem feito, ela vai enxergar Deus ali. Então, a pessoa que entrar aqui na tua casa, que entrar na tua empresa, que olhar e falar assim, meu bicho, aqui tudo funciona bem, aqui tudo é organizado, aqui não tem papel tal. A pessoa vê Deus naquele lugar. Isso é isso. Mano, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. A gente ainda vai ter outras aí, com certeza. Acho que eu falei muito. Corta aí. Não, corta nada não. Deixa tudo. Só tenho que te agradecer mesmo. A admiração que eu tenho por ti é imensa, né? Falo aqui, sempre falo isso pra ti fora. Mas muito obrigado por estar aqui, por estar na minha casa, por estar na minha vida, por acreditar nesse rolê aqui e topar fazer esse bate-papo. Tamo aí. Mais um programa. E que venha mais, né? Que venha mais, que a gente possa trazer aí até nossas resenhas aleatórias. Pode, a gente só não vai com o host. Só cornetando. Só cornetando, seria bom. A ideia é crescer nisso. Já. Mas é isso. Galera, muito obrigado você aí que chegou até aqui, que assistiu até o fim. Quiser comentar, deixar sua opinião sobre o assunto, sobre, enfim, tudo que você tiver vontade de falar, que seja um canal aberto. E muito, muito obrigado por todo o suporte enrolado. E até um próximo. Grande abraço.